Dica de cartório Joana Malheiros, deste sábado, no programa Voz do Trabalhador. Joana, boa tarde. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham. Nós iremos falar sobre o fim dos relacionamentos afetivos, tanto casamento quanto união estável. Como é que se procede? Às vezes acontece a finalização dos relacionamentos de forma consensual, às vezes litigiosa e às vezes através de um fato inesperado, como a morte de um dos cônjuges ou companheiros. E por que a abordagem, Joana? É porque esse acontecimento ele traz alguns envolvimentos jurídicos? Exatamente, os efeitos jurídicos que nós temos que levar ao conhecimento das pessoas. E a gente tem abordado bastante no programa Voz do Trabalhador a importância de se fazer a formalização dos relacionamentos afetivos. Porque, na eventualidade de uma ruptura, se você estiver com aquele relacionamento afetivo formalizado, é mais fácil de você exercitar direitos decorrentes daquele relacionamento. E por que a gente enfatiza a importância? Porque no balcão do Registro Civil nós observamos muitas situações de dor das pessoas que perdem de forma acidental o companheiro e a necessidade de reivindicar os direitos. E nesse momento já está ocorrendo uma dor pela perda e ainda depois a pessoa que sobreviveu para buscar os direitos que tem precisa muitas vezes se socorrer de um outro procedimento e às vezes esse procedimento se torna um processo, uma ida ao Poder Judiciário para buscar o reconhecimento daquele vínculo que vai garantir direitos sucessórios, direitos previdenciários, enfim, todos os direitos que podem advir daquele relacionamento. Então, a legalização do evento, desde lá no início, da relação conjugal, seja ela qual for, feita antes, ela facilita para que o pessoal usufrua dos seus direitos quando acontecem aí os sinistros, né? Exato, facilita muito. Por isso que nós insistimos em levar esta informação de que as pessoas busquem a formalização. E mesmo quando existe uma separação de fato num casamento, que as pessoas procurem buscar a dissolução de forma legal, porque dá oportunidade de iniciar um outro relacionamento e de forma também legal, de forma a obter a chancela do Estado neste relacionamento, porque ou a pessoa vem a viver em união estável, ou ela pode querer contrair segundas núpcias, um novo casamento, e aí, se ela não fez a dissolução de forma legal, através do divórcio, fica muito mais difícil também de trazer essa formalização, fazer a formalização, trazer para o papel, ter segurança jurídica neste novo relacionamento. Mas o que mais nos chama atenção são as situações de união estável sem formalização. Não é que a pessoa não tenha direito, o companheiro e a companheira, a viver num relacionamento, mesmo que não tenha o papel, que não tenha formalização, eles têm direitos, porque quanto mais você conviver em união estável e externar que você convive em união estável, que o seu relacionamento realmente tem o objetivo de constituição de família, você está adquirindo direitos. Só que a importância da formalização
é para reivindicar os direitos, para ter um documento, uma prova que venha facilitar o exercício desses direitos. Com a documentação em dia, é possível não precisar de fazer aí um processo devidamente legal? Como é que funciona, Joana? Quando se tem documentos, é muito mais fácil, porque você tem o papel, você comprova que você vivia uma relação amorosa, afetiva, de casamento ou de união estável, devidamente formalizada, legalizada, com a chancela do Estado e com segurança jurídica, e isso que é importante nós falarmos aqui. E essa segurança jurídica é você, quando precisar comprovar o vínculo, você ter um documento a comprovar esta relação, fazendo que você venha a ser realmente meia dos bens que foram adquiridos durante aquele relacionamento, que você possa ter um direito a uma pensão previdenciária, no caso do falecimento de um dos conviventes, companheiros, ou mesmo do cônjuge. Então, a importância de se formalizar os relacionamentos e isso leva depois, quando houver uma necessidade ou às vezes inesperadamente uma dissolução, se tenha maior facilidade, se tenha celeridade nos procedimentos que serão necessários serem encaminhados para obter metade de um patrimônio, para ser herdeiro, para obter a pensão previdenciária, um seguro, enfim, todos os direitos que, porventura, forem devidos à companheira sobrevivente ou ao cônjuge sobrevivente. Quando se vive uma situação de casamento, é muito mais simples, porque você tem a certidão de casamento. O que acontece é que as pessoas que convivem em união estável, muitas vezes, na grande maioria, não têm a formalização. Por isso que a gente fala na dificuldade, na dor de ter que buscar este reconhecimento. Joana, dito isso, dados esses recadinhos importantes, qual é o conselho do cartório Joana Malheiros? Se você vive um relacionamento afetivo em união estável, procure formalizá-lo, ter o documento que lhe dê direitos e também, logicamente, deveres. Se você está pretendendo contrair um casamento, busque informações junto ao cartório de registro civil para fins de saber qual o melhor regime que vai se ajustar àquele tipo de família que está sendo formalizado, porque você tendo documento, tanto na união estável quanto no casamento, você firma a data, você estabelece regime, você estabelece cláusulas de convivência e tudo isso se transforma em segurança jurídica no relacionamento, se transforma nas facilidades de buscar os direitos que advêm deste relacionamento, tanto em casos de conflitos que existem entre o casal, que vão ensejar a dissolução daquele relacionamento, e tanto no evento morte, que pelo menos a pessoa sobrevivente ela tem segurança de buscar os seus direitos, porque ela formalizou aquele relacionamento. Ela tem uma prova através de um documento público daquele relacionamento vivido por determinado tempo. Por isso que nós estamos a enfatizar a importância do documento público, da formalização. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.